Escuta se queres ver um mundo, Senhor, por descobrir. Escuta se queres ver, é no universo, Senhor. Ora viva, novo episódio do podcast Escuta se queres ver, no Hotel Sénior Príncipe da Beira, na Santa Casa da Misericórdia do Fundão, desta vez subordinado ao tema Laços. Maio é o mês do Dia Internacional da Família, da Luz e do Trabalhador. Centramos a nossa conversa nesta trilogia Família, Luz, Trabalho. A nossa convidada é mãe da família, filha, cuidadora informal, Daniela Martins. Olá, obrigada por aceitar o convite do Hotel Sénior Príncipe da Beira para celebrarmos os laços e a família. Qual é a simbologia dos laços e da família para a Daniela Martins, filha, mãe, cuidadora informal? Os laços são muito importantes, esses laços de afeto, de amor, foram passados através dos meus pais. A família é fundamental, foi com eles que eu aprendi essa noção do laço, do afeto, do amor, do carinho, que eu continuo a dar quanto eu posso. Fui cuidadora do pai durante 17 meses, apesar de grandes dificuldades, que o pai é prisioneiro do seu próprio corpo, não consegue dar um passo sem a ajuda de outrem, e atualmente são necessárias 2 pessoas, o que não é nada fácil, e ao longo desse período a mãe foi acentuada os seus problemas de saúde, depois do pai ser encaminhado para aqui, continuei a ser cuidadora da mãe, e agora informal, porque eu procuro sempre continuar a ser cuidadora deles, pelo menos eu procuro com alguma regularidade levar a mãe para casa durante 3 dias ou 2 dias, para não cortar esse laço com a família, com a casa, que para mim acho que é muito importante, e acima de tudo é muito importante que eles sintam esse amor, esse afeto, essa preocupação que eu tenho constantemente. Portanto, assim que eu acordo até me deitar, há um contacto constante. Portanto, a Daniela é, nesta altura, duplamente mãe. É como se tivessem invertido os papéis. Já era mãe e agora é cuidadora. Esse seu sentido de proteção, agora aos seus pais, é um bocadinho devolver aquele amor incondicional que eles lhe transmitiram. É exatamente isso. Portanto, esse amor incondicional que me transmitiram, eu procuro dizer sempre que os amo muito. É muito engraçado que no tempo, digamos, de saúde, de vida normal, nós vivíamos muito unidos, mas não havia essa necessidade de dizer eu amo-te. Não o dizia. Eles sabiam, eu também sabia, não havia essa necessidade. Eu agora, com muita regularidade, digo eu amo-te. E porquê é que o faz agora? Eu sinto, eu quero que eles saibam que esse amor, não estão aqui porque há sempre aquela ideia que quem vai para o lar há o sentimento que é os filhos que se querem livrar de um peso, e não é nada disso. Eu senti-me obrigada porque, estando a trabalhar, não podia conciliar as 2 coisas, ser uma boa cuidadora e boa protetora e ter a segurança deles e a vida deles mesmo mais do que controlada e não acontecer nenhuma fatalidade, e manter o meu trabalho, que o meu trabalho também é muito importante para mim. Portanto, nós chegamos mesmo ao ponto, até o meu próprio pai, que tem todo o seu juízo, capacidade mental, num belo dia de verão estávamos no exterior e os 2 choramos muito, e o meu pai é que me disse: filha, não podes continuar assim, tens de pensar na tua vida, tu tens de me encaminhar, é melhor para ti e será com certeza melhor para mim. Ele é que teve a noção que, mas preocupado mais comigo do que com ele, disse mesmo: filha, isso já não é para ti. Portanto, não fui eu que o informei a dizer pai, não, foi uma conversa que tivemos os 2, e esse amor, eles continuam com esse amor também de proteção, preocupados comigo, e eu preocupado com eles, ou seja, nós estamos tão entrelaçados, é algo de tão
é um nó que temos e que ninguém consegue desfazer. Já hoje eu falei com a mãe e falo com o pai. Eu vivo a 1 quilómetro, quilómetro e meio daqui e não me sinto capaz. Eu sei que talvez seja um exagero, mas eu estou bem, nem que sejam só 5 minutos, um beijo é o suficiente. E estou bem para terminar bem o meu dia e fico bem. Claro que eu posso ficar com alguma preocupação maior, porque isto e aquilo, a idade avança, portanto a previsão Quantos não é anos têm melhorar. os seus pais? A mãe vai fazer 89 anos em agosto, se Deus quiser. O pai tem 88. E como se chamam os seus pais? O pai é o Ernesto e a mãe é a Maria Eugénia. E a vinda deles para o Hotel Sénior Príncipe da Beira, pelo que vejo, reforçou os laços da família. Sim, sabe, eu digo ao pai, eu amo-te, e ele diz-me, e eu também a ti. É uma coisa tão bonita e que no tempo de saúde não havia, nós sabíamos, não havia necessidade de o dizer. E porquê é que E a não mãe- havia necessidade? Porquê é que nós nos Sei lá, e a furtamos a própria- verbalizar o que sentimos? Eu acho que nós dizemos é pelo beijo, é pelo abraço, agora a expressão eu amo-te, pronto, e acho que nós devemos dizer a muitas pessoas que se arrependem por não terem dito, as pessoas sabem, mas é tão bom ouvir eu amo-te, é lindo, não é? E eu faço isso agora com os meus filhos, falei sobre este assunto com eles, e eles não vou dizer sempre, mas facilmente vão dizer eu amo-te, que seja a mim ou seja quem for da família, porque o amor é essencial e são estes valores que eles passaram para mim e eu passei para os meus filhos e por sua vez que já sou avó, a filha a passar para o meu neto e se houver mais será assim, porque acho que é uma cadeia, isto passa de geração para geração. Olha como as receitas secretas, por exemplo dos pastéis de Belém, que é um segredo que passa de pais para filhos. Digamos que este amor é um bocadinho isso. Não há receita propriamente, sente-se. A Daniela Martins ficará feliz se os seus filhos fizerem por si e pelo seu marido aquilo que vocês estão a fazer pelos vossos pais. Eu tenho a certeza que se realmente um de nós tiver essa necessidade de ser cuidada, vão procurar o melhor para nós e nós vamos concordar. Se eu tiver realmente a minha capacidade mental, nós já falamos sobre isso, e eu disse, se eu tiver algum problema como o dos avós, e se tiver a minha capacidade mental, é procurar um local como este, Príncipe da Beira, que reúne todas as condições para de facto continuar a viver com dignidade e amor, porque aquilo que eu vejo aqui no Príncipe da Beira, há esse amor também que é passado para os nossos pais, porque aqui encontraram uma segunda família. Claro que não é a família. Não é família de sangue. Pronto, eu ia perguntar-lhe mas- precisamente isso. Mas é muito importante ver este carinho, um beijo, um abraço. Não se preocupe, eu no início era mesmo uma grande preocupada. Eu torturava o pessoal com perguntas, mas não é torturar, não era desconfiar, era a necessidade de ouvir, está tudo bem, apenas isso. Não era de eu quero saber disto, não, é dizer, não se preocupe, está tudo bem. E o facto de nos dizer está tudo bem e o sentimento de confiança, que eu confio plenamente nesta equipa, portanto isto é muito importante, é saber que é o melhor para os nossos pais, infelizmente não os podemos ter connosco, quando tem a possibilidade do pai, portanto depende de cadeira de rodas, bombeiros, para deslocação. Quando posso, levo-o para casa. A mãe, com muita frequência. E é tão bom. Portanto, é tentar, é a minha forma de lhes dizer, eu estou aqui para vocês, como vocês tiveram toda a vida para mim. E continuam a estar para mim. A Daniela Martins tem noção que o vosso exemplo de família são casos raros. Infelizmente, em Portugal e no mundo, as pessoas idosas são descartáveis. Infelizmente, a maior parte das respostas em Portugal e no mundo ainda não tem esse sentido de humanização que caracteriza estas respostas da Santa Casa da Misericórdia do Fundão. Do ponto de vista da legislação, das políticas públicas, o que é que deveria ser feito para obrigar todas as
instituições sociais que têm este tipo de respostas no sentido de humanizar cada cuidado, cada acompanhamento aos nossos séniores? Talvez fosse preciso também haver, penso eu, mais. Agora, pensando de repente, o que me vem à cabeça é convidar a comunidade local para ver mais formações ou ações, testemunhos em que pudessem estar presentes, ouvir a experiência de outras pessoas, ouvir as pessoas de idade que têm a sua parte também de opinião, não é dizer já tens uma certa idade, não tens o teu modo de pensar. A nível político, eu não sei, confesso que não estou a ver, eu vejo mais em termos de formação, acho que o contacto direto com as pessoas fala muito mais do que coisas escritas. Acho que nós tem de haver um contacto que é, como é aquilo que eu disse, que é transmitir a nossa experiência, ouvir as pessoas de idade. Eu fico muito chocada quando ouço, como eu já ouvi aqui, pessoas que aqui estão e que vêm os filhos uma vez por ano. Uma coisa é um filho que esteja no estrangeiro e não é fácil. Agora, saber um filho no Aqui país, ao lado e que não vem cá. e às vezes bem ao lado, a poucos quilómetros, bem pouquinhos, não compreendo como é que estas pessoas podem dormir. Portanto, Agora, a nível político, eu confesso que não. Ok. Portanto, as boas práticas de que estamos a falar aqui no podcast do Hotel Sénior Príncipe da Beira devem ser disseminadas, partilhadas para Sim. podermos contagiar mais pessoas, mais instituições. É isso. E a Daniela Martins disse uma coisa que me parece particularmente relevante, que é anular aquele discurso do a pessoa já tem uma determinada idade, não tem opinião. Tem opinião. E temos tem que respeitar a pessoa. E acima da opinião, tem sentimento. E deve ser tão horrível, aquele sentimento é já ninguém olha para mim, já não sirvo para nada, sobretudo a expressão não sirvo para nada. Acho que é horrível dizer, pronto, já sou uma carta para deitar fora. Já sou um fardo, Ou dizem eles, fardo, não é? Um fardo, isso é que é. Um fardo acho que não, é dos piores sentimentos que um ser humano pode ter. Sou um fardo, estou abandonado, tanto que eu fiz na minha vida e agora não sirvo para nada. Não, serve sempre. Olha, os meus pais, quando vão para casa, e algo que os meus filhos começaram a fazer, quando vêm os avós, fala-me do teu passado. Como foi? Há tempos apanhei a minha filha a gravar a minha mãe sobre costumes, aquilo que ela fazia quando era jovem, e essas coisas perdem-se, não se passam, perdem-se, não tem importância. Passa-se muito tempo com as novas tecnologias, as ferramentas digitais. Já não há aqueles momentos tão bons, e tive esses momentos muito bons. Eu lembro-me jovem de estar ao lado dos meus avós e falar sobre a vida deles, e não esquecendo também que eu vi os meus pais cuidarem dos seus pais. Portanto, é algo que, e na altura, na época, as coisas não eram como hoje, em termos de oferta. Não sei se realmente em termos de oferta há muito mais ou não, mas eu acho que não, que há mais pedidos do que, não é? Há mais procura do que Sim, oferta. porque Portugal é um país E o que é um envelhecido. problema, talvez, a nível político, era talvez pensar na questão que me colocou há pouquinho. A maior parte das pessoas também não procuram um lar porque não têm recursos. Há este problema, não é? Não sei até que ponto é que poderia, a mas nível nenhuma política, família, nenhum idoso, nenhuma idosa fica sem guarita por não ter recursos. Portugal tem um sistema social que permite que mesmo as pessoas carenciadas possam ter um lugar. Também a Misericórdia do Fundão tem muitos utentes carenciados que é o Estado que suporta, e a própria Misericórdia que suporta essa vida na terceira idade. Ninguém fica na rua porque não tem recursos. Isso é uma ideia errada que se construiu. Mas o ficar na rua, não é bem ficar na rua. O problema é ficarem sozinhas em casa, já com as suas limitações, e muitas vezes os idosos dizem, eu não quero sair da minha casa. Não querem sair da sua casa, mas estão sozinhos. E estar em casa, às vezes, sozinhos, não é a melhor solução, só que não conseguem ver
que há outra solução melhor, mas enquanto não vivem essa experiência, não podem avaliar e ver que de facto é melhor para eles. E talvez aí, não sei se existe, mas para essas pessoas que vivem sozinhas e que não estão tão bem sozinhas, haver a nível de intervenção psicológica, que é importante, profissionais, psicólogos, A casa deles. a casa, com frequência, falar, nem que seja experimentar, que não sei se de facto existe a A possibilidade. Misericórdia A do título Fundão de experiência. tem um projeto desses. Pronto, que é importante. Aí é que está, talvez, que é as pessoas conhecerem mais aquilo que existe, Que é a que oferta. não é passar a porta e pronto, que é como uma prisão, não. E no início até aqui foi muito bem referido e dizer para os meus pais, isto não é uma prisão. E não é. Isto E é uma nova família. E a mente é, os nossos filhos quando vão para o colégio, regressam à casa. Enquanto estamos a trabalhar, há uma solução para cuidar deles. O lar é para cuidar dos nossos queridos pais e podem voltar para casa, tanto que a minha volta para casa com frequência. É só dizer, olha, ainda foi esta manhã que liguei para ele. Olha mãe, eu hoje, olha, eu vou buscar-te, vais almoçar comigo. Depois vi o tempo, não estava muito bom, está engripada. Oh mãe, pensando bem, é melhor não. Pois é filha, dizes bem, não vale a pena, e tens tanto que fazer. E a família pode vir a almoçar. Daniela, queria-lhe perguntar como é que é como é que você gera o seu tempo como profissional de educação, professora e cuidadora informal? O que é que devia melhorar em Portugal no sentido até de os profissionais terem mais tempo para visitar os seus, para eventualmente irem buscar os seus a casa e estarem aos lares e passarem mais um tempo com eles em casa? Acha que podemos melhorar a legislação neste ponto? Se a legislação pudesse contemplar que é uma pessoa, um filho, a partir de uma certa idade, vamos lá ver, eu tenho 61 anos, não é? Os meus pais, quando cuidaram dos meus avós, com esta idade já estavam reformados, não é? Portanto, agora a reforma não permite, o trabalho não permite que se tenha esse tempo, digamos, essa redução, seja qual for a profissão, que é, tendo um pai ou uma mãe dependente, haver, sei lá, dentro do seu horário de trabalho, não digo por semana, mas por mês, essa possibilidade de poder responder e estar, porque o trabalho não permite, o ideal era os dias terem 48 horas, no meu caso. Só tem 24 para todos nós, não é? Mas eu às vezes até me questiono como é que eu consigo fazer tanta coisa. Questiono, mas é verdade que muitas vezes as pessoas não vão ver, porque esse problema do tempo é o trabalho profissional e quando chega a casa há outro trabalho à nossa espera, é ou não é? exatamente. E nós devemos de arranjar tempo para os nossos pais. Daniela Martins, muito obrigada pelo seu testemunho no podcast Escuta Se Queres Ver, do Hotel Sénior Príncipe da Beira, na Santa Casa da Misericórdia do Fundão, hoje dedicado à trilogia Família, Luz, Trabalho. Ficamos a saber que, apesar de todas as vicissitudes da vida, do sistema, todos os constrangimentos, em lugares como o Hotel Sénior Príncipe da Beira continua a haver luz para que as relações de afeto entre gerações de pessoas continuem a ser estabelecidas e fortalecidas. Com este podcast também fortalecemos laços. Até ao próximo programa. Obrigada. Obrigada. Foi lindo! Se queres